Chegou a hora de eu contar pra vocês o que tem acontecido comigo por trás das câmeras. Esse é o primeiro vídeo de uma minissérie que eu vou fazer aqui no canal nesse mês de maio. Eu posto vídeo toda quarta-feira. Como em maio a gente tem 5 quartas-feiras, esse é o primeiro vídeo de uma série de 5 vídeos aqui no canal, onde eu vou estar falando algumas coisinhas pra vocês, abrindo meu coração. Vai ser uma pegada um pouquinho diferente do que eu tenho feito nos últimos vídeos. Eu quero falar bastante sobre autenticidade. Esse é o tema do meu ano. Como vocês já devem saber, todo ano eu faço todo o meu planejamento, né? Eu até disponibilizei pra vocês um workbook que tem vários exercícios. Um desses exercícios é você definir um tema pro seu ano, que é uma palavra ou uma frase que é o seu guia ao longo do ano. O que eu escolhi pra esse ano foi autenticidade, ou show up authentically, que é basicamente você se mostrar, ser mais autêntica, assim, se mostrar, aparecer de forma mais autêntica. Eu parei pra pensar, né, como eu posso estar fazendo isso sem compartilhar o que tem acontecido comigo, os sentimentos, o que eu tenho sentido por trás dos vídeos que eu tenho postado. Acho que a melhor maneira de eu explicar o que tem acontecido é eu fazer uma referência. Eu denominei esse período como a Tower Moment, que seria um momento torre, que é a minha referência à carta do tarô Torre. A carta do tarô Torre, ela representa caos, destruição. Imagina aquela torre e a torre começa a desmoronar. Você sente que tá tudo dando errado, que tá aquele caos em volta, que tá tudo, literalmente, um prédio destruindo, caindo aos pedaços. Isso é uma Tower Moment, e essa é basicamente a melhor maneira que eu encontrei de compartilhar o que tem acontecido comigo, de uma forma a não, de fato, precisar falar o que eu não quero falar, né, manter um pouco da privacidade, mas que vocês também possam entender a profundidade do que tem acontecido. O que muito dessa carta fala não é simplesmente, uma carta ruim, né? A gente não tá falando, simplesmente tudo tá dando errado e tá tudo, né, caos ao seu redor. Esse caos, ele vem de algum movimento, algum momento de resistência. É como se você estivesse resistindo à mudança, e por conta disso as coisas começam a desandar um pouco, sabe? Eu vejo como uma forma de você resistir tanto à mudança que o universo tem que mandar algum sinal pra te fazer acordar e você falar, epa, precisa mudar aqui, vamos ter que mudar na força, pra você fundamentalmente mudar a sua perspectiva, mudar a sua realidade. Então não necessariamente é uma carta ruim, eu não acredito que o tarô tenha cartas ruins, mas é simplesmente um acorda, assim, sabe? É uma oportunidade também de você olhar à sua volta, olhar os escombros, e ali é onde você vai encontrar o próximo passo, onde você vai poder catar aqueles pedaços para construir uma nova realidade que vai ser muito mais benéfica para você. E assim, isso tem acontecido desde o início do ano. Na verdade, eu acho que teve uma coisa que aconteceu no finalzinho do ano passado que desencadeou tudo isso que eu tenho vivido até hoje. Acho que os piores meses pra mim foi fevereiro e março. Eu sinto que, sabe quando você vive a vida normal? A gente sente que a vida flui, né? Que as coisas vão acontecendo, uma coisa atrás da outra, e a gente vai vivendo e as coisas vão fluindo, sabe? Essa é a vida. Nesses últimos meses, eu sinto que a vida não tá fluindo pra mim. Eu sinto que é como se eu estivesse forçando, como se eu tivesse que ter que forçar para as coisas acontecerem. Eu tenho a sensação, assim, quando eu fecho os olhos e eu penso nisso, eu me imagino, assim, numa parede, um cimento, assim, bem grande na minha frente. Uma parede, assim, muito pesada, muito forte. E eu tentando empurrar essa parede, assim, toda a minha força, a minha energia, nesse movimento, né, de tentar empurrar a parede meio que para abrir espaço, sabe assim, para fazer ela andar e sair da minha frente. Eu sei que a parede tá andando, mas assim, milímetros, sabe assim? É aquela sensação de que eu tô fazendo um esforço muito grande, uma energia, botando uma energia naquilo pra ter 1 milímetro do resultado do que eu tô esperando. E é aqui que eu sinto que eu cheguei no fundo do poço, assim, porque foi nesse momento que vieram as comparações, porque eu comecei a pensar, mas peraí, a fulaninho tá empurrando a mesma parede que eu, do mesmo jeito, só que ele tá conseguindo mexer na parede, por que eu não tô conseguindo? E aí vem os pensamentos negativos que a gente fala pra nós mesmos, né, o self-talk. E aí vem os pensamentos de, mas por que outra pessoa consegue e eu não? Por que eu não consigo fazer isso? O que tem de errado comigo? O que tá faltando em mim? E aí desencadeia aí um monte de pensamentos negativos que
me fez realmente parar pra pensar e falei, caramba, eu tô no fundo do poço. O que tá acontecendo? Tá dando literalmente tudo errado. Eu olho tudo ao meu redor, não tá do jeito que deveria estar. Eu literalmente senti que eu precisava parar, respirar fundo e, viver essa transformação e 2, mudar. Eu tenho um pouco dos dois lados. Eu tenho um pouco de quando a gente tá numa situação ruim, a gente primeiro tem que viver e sentir tudo que tem pra sentir. Mas por outro lado também tem um momento que, epa, peraí, deu. Eu cheguei num momento de pensamentos negativos tão ruins, tão tóxicos, que eu mesma falei, não, peraí, eu não falo com as outras pessoas desse jeito porque eu tô falando comigo desse jeito. Então, chegou no momento que literalmente, entendi que tô na merda, que não tá saindo do jeito que eu queria. Então, o que tá acontecendo? O que eu preciso mudar? Mesmo quando a gente não sabe pra onde a gente tá indo, como é que a gente vai sair dali, qual é o próximo passo, quando que as coisas boas vão voltar a acontecer, a gente tem que levantar a cabeça e seguir em frente. Então, como eu falei no início pra vocês, dessa carta do tarô, ela fala muito dessa resistência. E eu entendi que, ok, vamos então deixar fluir, né? Eu queria que voltasse a sentir esse sentimento de que as coisas estavam fluindo. Isso é um pouco também da gente deixar de tentar controlar tudo que acontece, controlar os resultados e ter muitas expectativas, enfim, várias coisas. Eu cheguei num ponto que eu entendi que eu tava tendo... Era como se eu estivesse tendo um burnout. Eu não quero falar aqui, né, porque eu não fui diagnosticada e tem várias coisas que, assim, é só relacionado ao trabalho, não sei o quê. A sensação que eu tinha era de um burnout. Eu literalmente tive um esgotamento, era como se eu não tivesse mais energia alguma, é como se eu tivesse usado toda a minha energia tentando empurrar aquela parede e literalmente eu cansei. Assim, eu não tinha mais energia pra continuar fazendo aquilo, então tinha essa sensação de falta de energia e ao mesmo tempo eu tinha uma sensação de que o meu cérebro deu tilt. Meu cérebro não funcionava mais, eu não conseguia mais pensar, eu não conseguia tomar pequenas decisões do dia. Por exemplo, o Mark me perguntava, amor, qual carne eu descongelo pra gente fazer o jantar dessa semana? Carne ou frango? E eu não conseguia tomar essa decisão. Eu tinha que literalmente parar. Ai meu Deus, carne ou frango? Assim, eu não conseguia raciocinar. Era como se o meu cérebro literalmente parou, ele não conseguia funcionar nas pequenas coisas. Aí você imagina nas grandes coisas que estavam acontecendo, né? Então eu entendi que era um momento de que não era pra tomar decisão nenhuma de grandes mudanças da vida, né? Era pra eu simplesmente parar, respirar e tentar entender aonde eu me encontro, pra que lado olhar pra de fato as coisas fluírem e só assim meio que pensar em como é que eu posso curar isso, o que é que eu posso trabalhar em mim, aonde eu posso ir aos poucos fazendo pequenas mudanças para que as coisas voltem a fluir e, enfim, consiga, de fato, construir o que é que tem que ser construído, essa nova torre, né? Esse vídeo não é pra ser um vídeo triste. Eu, obviamente, só me senti confortável de vir conversar com vocês sobre isso agora, depois que eu já passei pela pior fase, né? Eu não tinha condição nenhuma de falar sobre isso antes, mas eu trouxe esse vídeo com o intuito de compartilhar um pouco do que eu fiz para me ajudar nessa situação e que eu tenho certeza que pode ajudar outras pessoas também que estão passando por algo parecido ou similar ou que se encontram em momentos da vida que meio que você sente que estão te empurrando para mudança e parece que tem essa resistência, assim, que você sente que as coisas não estão fluindo. Então, o que eu fiz para me encontrar de novo, e esse foi o primeiro passo desse processo de me também trabalhar para me mostrar de forma mais autêntica no que eu faço, com todo mundo, não só na internet, mas aqui na vida real, né, na vida fora das câmeras. A primeira coisa que aconteceu que foi um impulso, algo assim, literalmente no impulso, que foi num desses dias que a minha cabeça tava dando tilt, que eu não conseguia raciocinar, e aí eu simplesmente, foi no meio do dia do trabalho, assim, e aí eu simplesmente peguei e deletei o Instagram do meu celular. Tem mais de um mês que eu estou sem Instagram. Provavelmente quando esse vídeo for ao ar vai ser quando eu me programei pra meio que voltar pro Instagram. Mas eu estou deixando fluir sem controlar nada, então assim, não sei se isso vai ter acontecido ou não, mas o meu primeiro impulso foi literalmente tirar o Instagram da minha vida, num corte seco assim, e foi a melhor coisa que eu fiz. Eu já entendia, eu já via como o Instagram tava me prejudicando no sentido de ter uma distração muito grande. Quando eu parava pra olhar, eu perdi tempo inútil fazendo nada no Instagram. E também acho que pelo excesso de informação. Eu comecei a ficar muito irritada
com as coisas que eu tava vendo. E assim, gente, conteúdo normal, não era nada assim de que, né, ai, você tava irritada por quê? Era só de ver os conteúdos que eu tô acostumada a acompanhar, as coisas que antes eu gostava tanto de consumir, foi me dando essa sensação de esgotamento, sabe? Meio que assim, não consigo mais ouvir falar disso que antigamente eu gostava tanto. Sabe, eu fui tendo esse enjoo, foi batendo esse enjoo, assim, de ai, não quero nem mais ver na minha frente. Então, foi um pouco dessa coisa da distração e também muito desse excesso de informação. Eu sentia isso, que era literalmente um excesso de informação que eu não queria, que era meio que tava vindo involuntariamente, que eu não queria mais. Então, tirar o Instagram por mais de um mês foi essencial, essencial, essencial. Sinceramente, eu tô gravando esse vídeo antes de voltar, né, pro Instagram. Não tô nem animada pra voltar, tá? Se eu pudesse, eu ficava mais tempo. Mas eu quero experimentar, enfim, testar. Eu botei esse plano na cabeça, né, o calendário, e tem algumas coisas também que eu quero compartilhar que estão acontecendo nesse finalzinho de abril, início de maio, enfim. Então vou ver como eu me sinto. Mas já adianto que muita coisa vai mudar por lá. Isso é parte dessa série de vídeos que eu vou falar um pouquinho mais aí lá na frente. Segunda coisa que eu acho muito importante, que tem a ver com o Instagram, que é essa questão dos hábitos. Já tem um tempo, acho que desde 2020, eu comecei a fazer uma lista na minha vida. Hábitos que estão me impedindo de crescer, hábitos que estão me ajudando a crescer. Uma lista simples, que eu comecei também, acho que num momento que eu estava meio que assim, querendo gritar e sair correndo. E aí eu comecei a listar esses hábitos e eu começava listando 3 ou 5 e tentava tirar ou mudar esses hábitos da minha vida. Nesse período, foi algo também muito importante eu prestar atenção nos meus hábitos. Como eu estava usando o meu tempo, como é que estavam sendo os meus dias, né? Principalmente assim, o meu tempo livre, aonde eu estou focando minha energia, né? Lembra da energia que estava esgotada? Pois é, o que eu tenho da energia, aonde eu quero focar. Algumas coisas que eu mudei, na verdade eu já vinha meio que mudando, mas a grande mudança foi não olhar o celular assim que eu acordo, né? Que ficar deitada na cama, eu acordo, levanto, vou tomar meu café e aí eu vou olhar o celular. E outros hábitos, assim, eu fiquei até surpresa que nesse período todo, a única coisa que eu não abandonei foi o exercício físico. Eu tenho feito exercício físico 3 vezes na semana. Religiosamente. Geralmente é segunda, quarta e sexta. Se por algum motivo na semana eu não consigo, em algum dia, eu faço no final de semana pra pelo menos bater 3 dias na semana fazendo exercício físico. Eu comecei também a levantar peso, a fazer exercício em casa, mas com peso. Acho que isso me ajudou bastante. E é uma das coisas, um dos hábitos que eu não abri mão e eu continuo sem abrir mão, acho que são coisas inegociáveis. Então esse é um exercício muito bom pra você fazer. E são os hábitos que são inegociáveis pra você, coisas que você tem que cuidar de verdade e você quer focar. E aqueles hábitos também que você pode descartar da sua vida que não fazem mais sentido pra você. Terceira coisa, o meu foco foi em descansar. Como eu me diagnostiquei com burnout, eu entendi que eu precisava descansar. E literalmente descansar a cabeça. Tirar o Instagram me ajudou bastante a desentupir a cabeça, mas quais são outras coisas que eu poderia fazer que de fato... Sabe aquelas coisas que, mesmo você fazendo alguma coisa, te dá essa sensação de descanso? Às vezes pode ser alguma coisa artística para algumas pessoas, né? De pintar, desenhar. Sabe aquela coisa que você se perde ali na mente e vai? Eu voltei a ler muito. Desde o ano passado, na verdade, foi até numa viagem que eu fui visitar a irmã do Mark. Foi uma viagem bem tranquila, a gente não tinha muitos planos, era só ficar ali com ela e com a neném, né, que a gente foi conhecer a neném da família. Então, teve um dia que eu tava lá na estante dela, fuçando os livros que ela tem, peguei um livro pra ler, um livro de ficção, assim, romance, e eu devorei o livro em uma semana que eu tava lá, e simplesmente me despertou em mim essa paixão que eu sempre tive desde criança, eu sempre li muito. E aí eu voltei, por causa desse livro, voltei a ler livros de ficção. Desde que eu mudei pro Canadá, eu reduzi bastante. No Brasil, eu tinha uma frequência de ler pelo menos um livro por mês. E aqui no Canadá diminuiu muito. E mesmo assim, quando eu lia, eram livros que eu ainda tava aprendendo alguma coisa, sabe? Assim, livro de desenvolvimento, livro de moda. Então, os livros que eu tava lendo, tava sempre fazendo a minha cabeça funcionar.
Livro de ficção, nossa, a história, você se envolve na história e você vai. E aí eu fui a fundo nisso, né? Eu fiz a minha carteirinha da biblioteca, então eu tô sempre alugando livro na biblioteca, principalmente esses livros de ficção, porque não faz muito sentido, eu não gosto de ter muitos livros em casa, principalmente de ficção que você vai ler uma vez e geralmente você não lê de novo. Então eu comecei a alugar esses livros da biblioteca, eu leio assim rapidamente, são histórias gostosas que me envolvem e literalmente descansam a minha cabeça, então é muito bom. Vou até deixar aqui na descrição alguns livros, alguns títulos que eu indico se você também gosta desse tipo de livro, bem romancezinho gostoso de ler, sabe? Mas além da leitura, qualquer outra atividade, assim, que faça você sentir que realmente a sua mente tá descansando e que você tá cuidando de você, sabe? Então, por exemplo, pra mim, andar em contato com a natureza, ir lá, sei lá, 20 minutos andando aqui em volta no bairro, que tem uma área bem gostosa, com bastante natureza, isso me faz muito bem. Andar, tomar um ar fresco no rosto, isso me ajuda também a descansar a mente. Tomar um banho de banheira, então qualquer coisa que fosse cuidar de mim, fazer uma máscara no rosto e até me arrumar todos os dias para começar o meu dia, era uma forma que me fazia me sentir mais confiante, né? Eu botar uma roupa legal, me sentir bem, tal, não ficar de pijama o dia inteiro, sabe? Mas assim, me arrumar para começar o dia, isso me fazia me sentir mais confiante até para encarar esses dias. Enfim, tudo que fosse me ajudar a ter esse descanso mental. E aí veio a parte de cura, né? Veio a parte de curar. Acho que quando a gente tá passando por um momento assim, não é uma hora muito boa da gente tomar decisões bruscas que vão mudar a nossa vida. Por mais que eu sinto que é isso que estão pedindo da gente, que uma grande mudança venha acontecer, uma nova perspectiva, trazer novos olhares, eu acho que nesse momento, quando a gente tá assim no fundo do poço, é o momento que a gente tem que parar pra refletir, pensar, reavaliar, né? E foi isso que eu fiz. Uma coisa que eu fiz que me ajudou muito foi escrever cartas pra mim. Eu já tenho o costume de escrever as minhas morning pages, então escrever todos os dias de manhã 3 páginas. Só que eu queria escrever realmente cartas pra mim mesma, pra trabalhar certos questionamentos, certas questões, assim, pra fazer meio essa reavaliação, essa revisão e aprofundar muito nisso. Então vou compartilhar aqui 2 cartas que foram essenciais pra mim nesse momento. Foi uma carta do antes e uma carta do depois. A carta do antes foi buscando lições que eu aprendi. Então aqui eu queria refletir sobre o que aconteceu, o que eu acho que eu fiz, ou atitudes que eu tomei que me levaram para esse lugar onde eu estou hoje e o que eu posso aprender com isso. Ou o que aconteceu e quais lições eu tirei disso. Como eu reagi e o que eu aprendi com isso. Então, isso é muito sobre o antes e sobre você buscar padrões de comportamento seus que levam para esses lugares. Então, existe algum comportamento seu, ações, atitudes que você faz quase que automaticamente, que já é naturalmente seu, mas que sempre te levam para algum lugar que você se arrepende depois, algum lugar que você sente que, olha que tô aqui de novo nesse lugar, sentindo as mesmas coisas, passando pela mesma situação. Então, talvez buscar como é que você chegou ali e se são padrões que você reconhece de outras situações. Geralmente, isso são coisas que a gente faz automaticamente mesmo, sem nem pensar, mas que agora, quando a gente traz a consciência, né, quando a gente escreve, a gente pode deixar ir. Então, a gente traz pra consciência. Então, eu identifiquei coisas que eu fazia, na verdade, a maneira como eu reagia às situações, né? Então, como eu reagia às situações, e aí eu botei na carta que aquilo ali não era mais eu não iria continuar fazendo as mesmas coisas. E aí que veio a carta do depois, que é pensando então nessa nova versão minha, essa nova pessoa que tá se construindo junto com a nova torre que tá se construindo, né? Como essa pessoa reagiria, como ela agiria nessas situações, o que ela falaria, como ela se comportaria. Então, trazendo esse depois, trazendo à tona essas características, novas maneiras de agir, atitudes mesmo, de pensar sobre as mesmas situações. E aqui vem algo muito importante, que foi uma lição que eu aprendi, inclusive foi um dos livros que eu li recentemente sobre limites, né, sobre como você impor limites. E no livro ela falava que você impor limites, na verdade, é você estar sendo mais autêntica. E eu nunca tinha parado pra pensar sobre isso e
ligar as duas coisas uma na outra, sabe? Eu nunca tinha parado pra pensar que o fato de você impor limites, você dizer não pra alguém, você se escolher primeiro, tem alguma coisa a ver, assim, com você ser mais autêntica, mas tem tudo a ver. Porque é aquela coisa, né? Você não tá fazendo pros outros só por uma questão de você tentar agradar a todo mundo, ou porque você não quer dizer, ou você tem medo de dizer não e o que a pessoa vai pensar de você. Então, a gente acaba se camuflando ali numa pessoa que não é tão autenticamente a gente, sabe? Então, o fato da gente aprender a impor os nossos limites, a dizer não, a escolher a gente em primeiro lugar, ao invés de fazer sempre tudo pros outros e escolher os outros, né? Ou do jeito dos outros, a gente acaba realmente deixando de ser nós mesmos, assim, por inteiro, 100% autênticas. Acho que isso foi um sinal muito grande e eu adicionei na carta do depois. Então, quais são os limites dessa nova versão? Então, quais são os meus limites? Eu fiz uma lista. Quais são os meus limites e aquilo que é inegociável pra mim. E, gente, parece meio óbvio, né? Porque meio que a gente sabe de tudo isso na nossa cabeça, mas é como se tudo isso ficasse numa nuvem, assim, sabe? Flutuando aqui na nossa cabeça. Quando a gente põe no papel, quando a gente faz uma lista, olha, isso foi o que aconteceu, essas foram as lições que eu aprendi, isso é como eu vou agir a partir de agora se acontecer isso de novo, esses são os meus limites, isso aqui é não, isso aqui é sim, isso é inegociável. A gente põe no papel, fica claro, traz essa clareza e até pode ser uma ferramenta para ajudar a gente. Quando isso acontecer, pode ser até algo que você pode guardar no bloco de notas do seu celular e se acontecer alguma coisa, você vai lá. Ah, isso aqui, ó, tá na minha lista de coisas que eu digo não. Se alguém me pedir pra fazer isso, eu já sei que eu não quero fazer isso. Então, me dou esse aval de dizer não. Então, isso ajuda também nesse processo, literalmente, de transformação pra você, de fato, botar tudo isso em prática e não acabar nos mesmos lugares, nas mesmas situações. Então, isso foram exercícios e, né, coisas que eu fiz que me ajudaram a sair dessa sensação de estar no fundo do poço, de que tá tudo, oh meu Deus, tá tudo acabado, tá dando tudo errado. Então, ao invés de ficar muito assim, vibrando nesse vitimismo de que, ai, dá tudo errado pra mim, de se comparar com os outros e de que os resultados não estão vindo do jeito que eu esperava. Enfim, né, tem mil coisas. E aqui pra mim foi literalmente em todos os aspectos da vida do profissional, do pessoal, enfim, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Eu fico dando aqui alguns exemplos porque eu acho que é o que a maioria consegue se identificar, mas isso pode acontecer em qualquer aspecto da vida. Pode ser um exercício muito valioso, independente do momento em que você tá. Acho que é sempre bom a gente ter essa conversa com nós mesmos, dessa questão de padrões, dessa questão de hábitos que podem ajudar a gente a crescer e hábitos que talvez estejam atrapalhando a gente a chegar onde a gente quer chegar. Enfim, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. No próximo vídeo, eu venho trazer um assunto sobre como dizer adeus, então, a essa versão antiga de nós mesmas. Um pouco desse luto de quando a gente diz adeus a uma parte de nós. Enfim, eu vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigada por assistir. Tchau!